Olá pessoal, boa tarde para todos vocês, bom dia, boa noite, não sei que hora esse vídeo vai chegar na sua telinha. Pessoal, eu vou falar algo para vocês aqui, algo que uma vez eu coloquei num desses outros canais meu e repercutiu muitos comentários de pessoas que não são sábias, pessoas que não conhecem a palavra de Deus e querem porque querem que uma mentira se torne realidade. Se nós sabemos que o que está escrito é que é realidade, é que é verdade, é que aconteceu, é que está acontecendo e é o que vai acontecer, porque foi o próprio Deus que previu e deixou prescrito para nossas futuras gerações, até a volta do Senhor Jesus. Então, gente, o assunto de hoje é como esse canal é desvendando mentiras que as religiões aí acha que se encontra na palavra de Deus, acha que se encontra na Bíblia Sagrada e não existe, não está e não é verdadeiro. Então, é sobre o título que eu falei. Vejamos, nenhum padre segue Jesus. Gente, eu falei isso num desses vídeos aí. Foi muita gente dizendo que era mentira minha, que os padres, eles falam de Jesus, eles fazem as pessoas seguir Jesus. Vejamos, são apenas pessoas que não têm o conhecimento das palavras. São pessoas que estão acostumadas com mentiras do diabo. Elas não querem buscar a verdade na palavra de Deus. Elas não querem trazer para a vida delas a verdade que é a palavra de Deus. E fica acreditando em todo tipo de coisa que as pessoas dizem, que vem lá de fora, e dizem, isso é santo, tem que se devocionar só a isto, porque isso é de Deus. E são pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, assim como um dia nós não tínhamos. Nós éramos uma pessoa enganadas. Enquanto a palavra do Senhor diz que Jesus, ele deixou escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que é que as pessoas dentro dessas religiões, o que é que esses líderes, eles fazem? Eles não fazem com que as pessoas cheguem a Deus. Porque eles próprios nem acreditam no sacrifício de Jesus. Eles acham que é só uma história que aconteceu, uma história contada. Vá para eles e fale. Se arrependa. E você tem que receber o Senhor Jesus em sua vida como único Senhor para adorar, para o servir, para poder entrar no reino de Deus. Fale isso para eles, para que eles vá e ensinem a multidão a seguir Jesus de fato e de verdade, para ver se eles querem. Eles não querem, porque eles próprios seguem o que é mentiroso. Eles invalidam. Ele anula a palavra de Deus, como se ela fosse só algo que aconteceu e que não tem serventia mais. E para criar uma capa, porque eles estão debaixo da proteção do mal, da mentira, da sujeira do inimigo. O inimigo cegou tanto a visão dessas pessoas que ainda não se converteram para enxergar Jesus de verdade, que elas nem é convertida, nem crê no sacrifício de Jesus de verdade e nem
tem capacidade de ensinar as pessoas para seguir a ele de verdade. Porque eles próprios acreditam no que é mentiroso. Vejamos aqui. Não é falar em Jesus que já estamos no caminho certo. E as pessoas que estão enganadas deveriam entender isso. Porque a palavra de Deus ela é bem clara e ela diz que o diabo ele se disfarça de anjo de luz para parecer que é de Deus. Para parecer que aquilo ali é de Deus. E quantas pessoas não estão enganadas com isto? O que é que os padres fazem? Eles apresentam a missa, coisa que a palavra de Deus não tem essas coisas para ninguém seguir, ninguém fazer, ninguém ir atrás disso aí. E o objetivo da missa é o quê? É falar do Senhor Deus? Não, não é. O objetivo é chegar lá, mandar as pessoas a adorar um santo de pau, um santo de pedra, um santo de gesso, que não tem vida e ou seja, que a própria palavra de Deus já condenou essas coisas. E Deus ele diz que maldição vem sobre essas pessoas, tanto os que fazem quanto os que adoram. E o que é que esses padres eles fazem? O nome do Senhor Jesus, eles falam 1, 2, 3 vezes ali naquele meio daquela multidão só para disfarçar. E ele já pende para aquele outro lado da mentira. Já se desvia, já sai do foco que é Jesus. Como é que as pessoas vão ter conhecimento da volta de Jesus? Como é que aquelas pessoas vão entender que Jesus ele é verdadeiro? Que as pessoas têm que se arrepender dos seus erros, das suas maldades e se converter a Deus de fato e de verdade pelo seu Filho Jesus Cristo, que é o único que podemos se chegar através dele. Todos os anos sempre tem uma mentirada do mal. E as pessoas, aquela multidão, é de fazer tristeza. Pessoas que fazem sacrifício, se ajoelham, saem de um local, vai para outra cidade longe, adorar apenas o quê? A imagem de um demônio, achando que ali é a mãe de Deus. Coisas que elas não buscam na palavra de Deus, que Deus em primeiro lugar, Deus não tem mãe. O que teve mãe foi Jesus. E ele não deixou escrito que as pessoas deveriam seguir Maria. Mas ele deixou escrito e ensinou aos discípulos dele, quando ele subiu ao céu. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, ou seja, quem não acreditar, já está condenado. Então, Jesus ele não veio ensinar que as pessoas era para seguir Maria, porque Maria ela nunca fez milagre. Maria ela nunca abriu o caminho para Jesus. Veja que falta de conhecimento da palavra de Deus, porque eles mesmos, líderes que ensinam as pessoas a viver errado, a caminhar para o inferno, e eles mesmos estão indo para lá. Porque eles não entendem para ensinar. Eles acreditam numa mentira, mas não colocam a verdade diante da vida e dos olhos dele, que é Jesus Cristo. Então eles dizem, teve outro líder aí que eu já observei dizendo que Maria foi quem abriu o caminho para Jesus. Que mentira do diabo! Veja o que é que o inimigo faz na mente das pessoas que não têm conhecimento do Senhor Jesus. Maria nunca foi caminho aberto para Jesus, porque Jesus já existia com Deus assim quando Deus inventou todo o universo. Maria, ela apenas foi escolhida
entre as mulheres, porque ela era uma mulher que se santificava, se separava de entre aquelas mulheres. E Deus viu que Maria, ela tinha capacidade para ali ela ter o filho dele, que foi Jesus Cristo, gerado pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou. Ele foi o único dos que já tinha morrido, tanto Maria como João, como Pedro, como Tiago. Ele foi o único que ressuscitou e subiu ao céu. Mas os demais continuam mortos. Não pode interceder por ninguém, não pode fazer nada por ninguém, porque está esperando o dia do julgamento, o dia do juízo, quando todos, inclusive nós, se ressuscitar, reviver novamente, para ali estarmos diante de Deus, para Ele escolher quem sobe e quem fica. Então, Jesus, ele disse que todo o poder e toda a glória foi dada a Ele, pelo poder do Pai dele, tanto no céu como na terra. Jesus nunca chamou Maria de mãe. Ele chamava Maria de quê? Mulher. Então, as pessoas têm que se encaixar na Bíblia Sagrada, para que elas descubram onde está a verdade, para que elas não vá cometendo erro e morram na burrice de pensar que aquela religião ali aqui é verdadeira. Se Deus não deixou religião nenhuma. Deus sempre foi palavra. Transformação de vida, que transforma a vida das pessoas pela palavra. Por que é que as pessoas religiosas não têm a vida delas transformada? Porque Jesus não é o centro. Jesus, ele diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos ou mais, no nome dele ali ele estaria no meio. Essas pessoas vão cultuar algo feito das mãos do homem, projeto diabólico, algo que não pode ver, algo que não pode se mover, algo que não pode fazer nada, nem por eles mesmos, porque são pó, voa no vento. Não está escrito na palavra de Deus que existe, e Jesus não deixou para as pessoas seguirem cultuar essas coisas. Agora, por que é que as pessoas dessa religião têm tanto ódio da gente que fala a palavra de Deus com verdade? Porque elas não querem ser sábias em Deus. Elas querem morrer na burrice de pensar que a religião dela é a verdadeira que está escrita na Bíblia. Não. Na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, não tem nenhuma religião escrita. Porque Deus nunca deixou religião. Quem fez religião foi os homens. Esses tais que ensinam aí as pessoas que Maria intercede por eles a Deus. João. E lá vem outras coisas mais, outros nomes que nunca, nem sequer existiram na Bíblia, que se dizem santos. Não. Porque nós, quando conhecemos a palavra de Deus, a gente vê a realidade, que santo é todos aqueles que crê no Senhor Jesus para o seguir como o único Senhor e Salvador da sua vida e se afasta do mal, do pecado, da imoralidade, que limpa seu coração do ódio, da mágoa, do ressentimento, que para de falar da vida alheia, que para de mentir, de enganar. Isso sim é se santificar. Isso significa purificação. E Deus, ele diz: sede santos, porque eu sou santo.
E sem santidade ninguém virá a Deus. Então, cadê que essas pessoas vão para a palavra dele para entender isso e eles se viram a Deus de verdade? Aí quando a gente, que estava também nesse mesmo patamar, mentiroso, sendo enganado, que fomos feitos de palhaços, de bobos, de idiotas, de marionete na mão do diabo, acreditando na mentira e cultuando aquilo ali, fazendo da nossa vida como se fosse verdadeiro. Então, a gente deixa de realmente aprender e ser sábio com o verdadeiro Deus que é na palavra dele. E não tem como a gente dizer que está servindo a Deus porque a gente não está. Ou a gente serve a Deus pela palavra, fazendo o que a palavra diz, ou a gente não está servindo a Deus. A gente está servindo a nós, a nossa mente, o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente pensa, o que a gente acha. E achar não é ter certeza. O que é certeza é verdade. O que é verdade vem de Jesus. Ele disse: aqueles que vêm antes de mim ou depois de mim são ladrão e salteadores. Ou seja, antes de Jesus já existia a religiosidade por todos os lugares. E não foi Deus que deixou, foi o homem que se afastou de Deus e eles criaram sua religião. E depois do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus subiu ao céu e ele deixou um mandato para que os discípulos fizessem discípulos de todas as nações, de todas as criaturas, o evangelho fosse pregado e ensinar que se arrependesse e se convertesse a ele de fato e de verdade, porque só através de Jesus que seríamos salvos e Deus ouviria o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa adoração, porque Deus só atende a Jesus, que é o Filho dele, porque ele entregou a humanidade em sacrifício vivo e comprou a todas as almas com seu sangue precioso. E as pessoas não valorizam Jesus. Vejamos algo muito importante aqui, gente. Eu estou falando isso nesse vídeo porque eu sei que esse vídeo pode chegar a mais pessoas que muitas das vezes estão dentro de uma religiosidade e ela seja lá qual for. E que essa pessoa entenda que o verdadeiro Deus é o que ensina na palavra dele. Então, se você não quer fazer da sua vida um nada, gastar seu tempo à toa, achando que você está venerando, que você está cultuando algo, e sabe que Deus não vai receber, porque ali a palavra dele está contra aquilo ali, então você tem que correr para a palavra de Deus, porque é ela que vai libertar você, assim como libertou a mim e a muitas pessoas. Então, dentro dessas religiosidades, eles batizam criança. E a gente descobriu na palavra do Senhor Deus que o batismo é para os adultos. É para quem crê no sacrifício de Jesus. Se arrepende de todas as suas maldades, todos os pecados, e quer viver uma nova vida em Cristo Jesus, servindo só a Jesus. Deixando a mentirada de lado e seguindo o lado da verdade, que é Jesus. Ele disse, fora dele não há verdade. Fora dele só há engano, ilusão e mentira. E o pai da mentira é quem? O diabo. Então essas pessoas, elas servem ao diabo achando que está servindo a Deus. E elas nem entendem o porquê a gente não adora mais o que o homem inventou com as suas mãos, que se chama de deuses, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é vivo, ele é altíssimo, ele é poderoso, ele é grande e ele é quem manda em todas as coisas. Ele não é mandado. Ele recebe sim o pedido, a intercessão de um único, que ele escuta e que ele diz, vá lá meu filho e faça acontecer os prodígios de maravilha.
o Filho dele, que é Jesus. Então, gente, eu vi um dia desse, uma pessoa conhecida, e essa pessoa estava com alguém enferma no hospital, entubado. E essa pessoa é dessa religião, que as pessoas adoram santo sem ser santo. Apenas não existe, só existe na mente deles, na mente desses que ensinaram a eles viver errado. Porque a palavra de Deus é como eu disse e como a gente já sabe, que santo é eu, é você, é qualquer um que se separar de tudo aquilo e principalmente de sair, que Deus diz que não é para a gente cultuar nem adorar. Se santificar para Deus, se santificar para Jesus, se purificar, isso é ser santo. E nós sabemos que santo verdadeiro, sem mácula, sem ruga, só Deus. Porque por mais que a gente sejamos pecadores, a gente só vamos ser perfeito quando a gente sair desse corpo, dessa matéria corruptível. Mas para isso a gente tem que lutar já aqui. Deus, ele diz, o reino dele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, as pessoas que querem entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz para a vida, mas o largo e espaçoso é o que conduz para o inferno, para o caminho da perdição, e são muitos que entram por ele. Então as pessoas querem chegar perto de Deus por todo tipo de coisa. Então, essa pessoa postou em um grupo aí, dizendo, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, e todos os santos, Miguel Arcanjo, não sei quem, para que dê a vitória a essa pessoa. Meu Deus, e cadê Jesus? Cadê Jesus nessa história? Então a gente vê, as pessoas estão tão mortas, elas nem acreditam no sacrifício de Jesus, que muitas nem sequer lembram dele numa hora dessa. Nem sequer elas lembram que a vida quem deu foi Deus. E ele é o único que pode dar a saúde, restaurar, tirar alguém do coma. Ele é o único. Não é essas mentiradas que eles aprenderam, que eles acreditam. Meu Deus, eles estão confiando em algo que não existe. E não confia naquele que deu a vida por nós, que é Jesus Cristo. Porque ele sim, que veio para desfazer as obras do diabo. Ele sim foi quem venceu a serpente, pegou a chave da morte, foi no inferno, pegou a chave da morte e tem a chave da vida. É ele que abre a porta e ninguém pode fechar. É ele que fecha a porta e ninguém pode abrir. E essas pessoas já esqueceram de Jesus. Essas pessoas nem sequer mencionam o nome de Jesus, porque para elas, essas outras coisas aí, esses outros nomes aí, oxente, que não pagou preço por nada, que não fez nada, que não é ninguém, que não pode fazer nada. Porque Miguel Arcanjo é um anjo, mas ele só pode alguma coisa se Jesus ele permitir e mandar. Tudo tem que passar por Jesus, porque ele é quem manda. E é isso que as pessoas têm que entender. Ele disse, se as minhas palavras tiverem vocês, e vocês estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, isso aí é a palavra de Jesus. Ele disse que se as palavras dele, do Senhor Jesus, se o mandamento, se a crença, sabendo, o coração crendo que Jesus é poderoso para fazer,
que Jesus vai fazer aquilo ali acontecer, que Jesus vai arrumar uma saída, Ele é a solução. Ele é a saída para tudo. Quando se apegamos ao nome dele, ele quis dizer, se a palavra dele estiver em nós e ele na nossa vida, a gente pode pedir a ele o que a gente quiser e será feito. Porque ele vai, pede a Deus e Deus intercede a nosso favor. Mas porque Jesus pediu. Os anjos podem fazer alguma coisa? Claro, claro. É para isso que os anjos existem. Os anjos existem porque eles são ministros de Deus. E eles estão ali em ponto de batalha, esperando a ordem de quem? De quem? Do Mestre, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo. Ele vai, manda o anjo executar aquele milagre, executar a palavra dele para acontecer. E os anjos dão glória a quem? A Jesus, porque sabe que eles não são nada sem Jesus, porque Jesus é tudo na vida deles, porque eles existem, porque o Pai do Senhor Jesus fez eles existir. Então eles recebem ordem. Então veja como está fracassada as pessoas. E eu não culpo essas pessoas que confiam nessas coisas, nesses nomes. Eu não culpo. Porque elas são ensinadas dessa forma. Aonde ela vai ouvir, elas querem ouvir a palavra de Deus. Chega lá, não tem o ensinamento de Deus. Deus não está falando ali do começo até o fim. É na palavra dele que Deus o fala com as pessoas. Mas vai para lá. Aí já começa. Se dirige para uma estátua chamada José. O outro vai para outro lado. Se dirige para uma estátua chamada Bastião, Terezinha, não sei o quê. Antônio, não sei o quê. Que não existe para ninguém seguir essas coisas. Porque na palavra de Deus não tem isso. Não tem. Não tem isso. Então quer dizer, eles estão cultuando a mentira. Saiu da verdade, que era Jesus, que é a palavra. Que Jesus está na palavra. Então não tem como essas pessoas viver seguindo Jesus dessa forma. Então eu vou entrar em outro vídeo informando muito mais a vocês sobre mais esse vídeo, tá bom?